Pauta em debate. Oferecimento Village de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Eu sou Luiz César Lázari e estamos começando o Pauta em Debate. Vamos começar o programa desta noite falando de cultura, uma área que todo mundo gosta, mas que quando a crise aperta, particularmente na administração pública, é aquela que todo mundo também, ou pelo menos os gestores, acabam falando, olha, deixa a cultura na geladeira, não vamos investir na cultura, mas todo mundo gosta de ver um bom filme, o teatro sempre é requisitado, todos nós queremos que na praça da nossa cidade ou no salão comunitário tem uma peça de teatro de vez em quando, é gostoso ver a molecada fazendo poesia, mas tudo isso precisa, evidentemente, de uma política que possa nortear o trabalho da cidade, da sua cidade, meu amigo, e do país como um todo. Está aqui conosco o secretário de Cultura de Londrina, Caio Júlio Cesaro, que é jornalista e já foi coordenador de programas e projetos do Ministério da Cultura, também é graduado em comunicação pela UEL, como eu disse, mestre em comunicação e mercado pela Casper Libero e também doutor em multimeios pela Unicamp e é nascido na cidade de Londrina. Seja bem-vindo, uma ótima noite para você. Obrigado, Luiz, uma boa noite a você, aos nossos espectadores. Quando a gente fala de cultura, Caio, é comum a gente lembrar, né, aqueles estudantes de comunicação nos anos 70 fazendo poesia, fazendo teatro nas praças. É gostoso ver aí os artistas circenses, muitas vezes, que vão até para o sinaleiro pedir um trocado, mas que também fazem suas apresentações. Sim. A cultura é algo bastante complexo, ao mesmo tempo não tem uma forma definida. Tudo é cultura e muitas vezes, quando não há prioridade, nada para a cultura. Você assume a Secretaria de Cultura de Londrina numa condição bastante interessante. É uma cidade pujante, uma cidade que tem uma cultura muito forte, formada por etnias diversas. E o que pode ser feito agora na Secretaria de Cultura de Londrina? Bom, você tocou num ponto importante. Londrina é formado por etnias diversas, né? Eu acredito muito toda essa produção cultural que Londrina tem, toda essa história que Londrina tem, muito em função disso. Porque, por exemplo, em 1938, quando a gente busca os livros da Companhia de Terras Norte do Paraná, a gente identifica que nesse ano de 38 já havia terras da companhia vendidas para 31 etnias. Até egípcios tinham adquirido terras aqui da região, né? Então eu fico imaginando o que era Londrina no início da década de 40, como é que essas pessoas se comunicavam, como é que elas se relacionavam, como é que era o dia a dia delas, né? E todas elas trazendo os seus costumes, né? A sua cultura, a sua forma de ver a arte, a sua forma de gastronômica, né? A sua forma de produzir o artesanato. Então, Londrina traz essa riqueza, né? Londrina, você destacou essa questão dos estudantes, né, que produziam todo esse trabalho, toda essa produção cultural. Londrina tem eventos reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, com uma tradição já bastante significativa no setor. Londrina é uma cidade que, do ponto de vista de política pública, ela está muito consistente. Veja, uma das coisas que eu venho destacando também é que assim, a gente realiza conquistas na vida e a gente tem que reconhecer essas conquistas, mas é preciso a gente olhar para frente, precisamos caminhar. Se conquistamos, precisamos conquistar mais, né? Mas nesse momento, uma coisa muito importante é a gente reconhecer o prefeito Marcelo Bellinati, o fator dele ter mantido uma estrutura como a Secretaria de Cultura e, consequentemente, todo um sistema municipal de cultura, que foi criado pela Lei 1153, né, do nosso município, onde estabelece ali o sistema municipal de cultura, né? Essa lei, ela foi o último requisito para a gente integrar, para Londrina integrar
o Sistema Nacional de Cultura, né? E ela é composta, ela diz o seguinte, que os pré-requisitos são você ter um organismo gestor da cultura, no nosso caso a Secretaria Municipal de Cultura, você ter um Conselho Municipal de Política Cultural, nós temos esse conselho, você ter um fundo de investimento na cultura, nós temos isso, e traduzido de forma mais clara pelo PROMIC, que é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, e também pelas conferências municipais, né? Então nós temos duas frentes de participação da sociedade, que é o Conselho Municipal de Cultura e as conferências municipais. Então toda a política pública de Londrina ela já é realizada de forma participativa. Nós secretários, temos a orientação do prefeito Marcelo Bellinati de trabalharmos, de fazermos a gestão participativa, né? Essa é uma diretriz. E outra diretriz que ele nos deu também é a diretriz de trabalharmos juntos, buscando sinergia. Então é cultura trabalhando com educação, trabalhando com a CMTU, trabalhando com o meio ambiente, né? E dessa forma a gente conseguir melhores resultados para a população, né? A cultura, da forma como a gente vê hoje em dia, ela é bastante complexa. Nós temos a Convenção da Diversidade Cultural de 2005 e que amplia esse conceito da cultura, né? Então a gente precisa, de fato, ter a cultura em todas as instâncias da vida do cidadão. Ao mesmo tempo que a cidade é uma cidade, como você disse, uma formação fantástica e, na minha opinião, Londrina acaba traduzindo no nosso microcosmo o que aconteceu no Brasil, né? Ou seja, um lugar formado por gente de todas as partes do mundo e também gente aqui do Brasil, de várias regiões do próprio país. Mas, ao mesmo tempo, é um centro universitário por excelência, onde a nossa querida e tradicional UEL puxou à frente de tudo isso, e hoje a cidade tem uma série de universidades, faculdades. Mas antes disso, a UEL realmente formou celeiros e mais celeiros de pessoas, muitas vindas de outras cidades, de outras regiões, e que acabaram ficando em Londrina. Na minha época da UEL tinha o Proteu, né, o projeto de teatro universitário, o que fazia com a Anitta Chacon e toda a turma dela, o festival de teatro, e depois tantas outras iniciativas que vieram, claro, não pela etnia que formou, pelas etnias que formaram a cidade, mas pelo estudo universitário, que Londrina hoje virou um centro muito grande. Ao mesmo tempo, você tem a formação da cultura popular, as pessoas que vieram de todos os cantos do país e que trazem consigo a sua cultura, o pessoal do Nordeste, de Minas, de São Paulo particularmente. É um caldeirão muito complexo. Como administrar tudo isso, Caio? Olha, veja, a cultura popular nos últimos anos ganhou um papel de destaque muito importante dentro das políticas públicas, né? Eu tenho recebido do prefeito Marcelo Bellinati uma missão. Ele me pediu, Caio, a missão é democratizar a cultura, levando ela também àqueles que mais necessitam. Colocar a cultura como elemento de inclusão social, né? Então, dentro desse desafio, a gente tem um papel muito grande de valorização da cultura popular, né? De valorização da cultura em todos os espaços de Londrina, né? E um desafio de fazer, quando você fala de tudo isso, a gente vê que a gente constrói um conjunto, né, da cultura londrinense. Hoje a gente não consegue, embora você tenha citado, por exemplo, ter o festival de teatro, mas você ao lado tem um festival de música, você ao lado tem um festival de cinema, você tem um festival de dança, você tem um festival de coral e por aí vai, né? Londrina hoje tem um leque muito grande em termos de manifestações culturais e para mim essa é a riqueza de Londrina. A riqueza de Londrina é a gente trabalhar esse caldeirão conforme você citou, né? E com isso, esse instrumento de política participativa é muito importante nisso. O importante, eu digo o seguinte, a gente aprende na gestão cultural, na gestão de projetos e de política pública, a gente aprende o seguinte, o gestor, muitas vezes entra um gestor com muitas ideias. Na verdade, o grande desafio do gestor, na minha opinião, e pelo que eu aprendi na minha vida trabalhando nessa função, o desafio é você identificar as necessidades da cidade, né, e ser um facilitador para criar as soluções, né? Então, o nosso trabalho é muito nesse sentido. Como eu lhe disse, Londrina já possui um sistema municipal de cultura muito bem articulado, muito bem estruturado. Temos política pública, né? Temos o PROMIC, que objetiva o investimento a projetos apresentados por produtores culturais. Então, a nossa ideia é trabalhar nesse sentido, promover melhorias no PROMIC, porque, enfim, como a cultura é bastante complexa, dinâmica,
hoje em dia ela é muito influenciada pelas novas tecnologias, né? As novas tecnologias influenciam o dia a dia nosso, consequentemente, o nosso fazer cultural. Então, nós precisamos também fazer atualizações nas políticas públicas. O PROMIC completa agora em 2017 15 anos de existência, né? Então, veja que é uma política consistente. Nós já tivemos diversas gestões vindo ao longo desse processo e todas elas mantiveram essa política pública. Isso é uma conquista da sociedade. Então, nós devemos valorizar essa conquista, né? Como eu disse, valorizar a posição do prefeito de manter toda essa estrutura, né? E avançar nesse caminho de democratização, de inclusão. Eu chamo isso de um eixo. A partir dessa missão dada pelo prefeito, né, de democratização do acesso à cultura também àqueles que mais necessitam, e a inclusão social, para mim isso eu estou chamando de um eixo, e eu estou propondo um segundo eixo, que é a questão da economia da cultura, né? Nós temos, conforme você citou, a questão dos festivais, né, das companhias de teatro. Então, o Fazer Cultural de Londrina ele tem diversas marcas que precisam ser potencializadas, ganhar ainda mais valor, né? E aí, dentro desse processo, a gente quer ter linhas de geração de valor e renda, trabalhar a cultura nesse sentido e, em especial, trabalhando a questão da formação e qualificação do fazer cultural. É um desafio enorme. Sim. Claro que o pessoal que está nos assistindo e que mora em todos os bairros de Londrina está curioso para saber o seguinte: será que vai ter apoio para as iniciativas populares? Eu tenho lá, Caio, Luiz César, eu tenho lá no Vista Bela um grupo de rap, né, que gostaria de gravar um CD, se bem que hoje em dia nem precisa gravar mais, né? O telefone Sim. já faz isso, mas de qualquer maneira, que gostaria de fazer algum tipo de atividade, queria ter o apoio. Eu tenho um grupo de teatro, eu queria dar aula de teatro na minha comunidade, lá na Vila Casone, enfim. O pessoal que não está no circuito cultural, que ainda não é produtor cultural, que ainda não está nesse meio, mas que gostaria de fazer essa interface, gostaria de ter a acolhida da secretaria, saber o que a secretaria pode fazer, eles vão ter espaço para conversar com o secretário, para conversar com a equipe? Sim, terão espaço para conversar. A nossa política é uma política de diálogo com a sociedade, né? Como ele disse, nós temos instrumentos para esse diálogo. A secretaria está aberta para receber a sociedade londrinense, mas é preciso também a gente entender que dentro dessa estrutura do Sistema Municipal de Cultura, nós temos o Conselho Municipal de Cultura, nós temos as conferências municipais de cultura, e esses são espaços onde as pessoas também devem se utilizar, devem participar. Né? Eu recebi alguns comentários das pessoas dizendo que a participação é pequena, né, nas conferências, em determinadas áreas, são poucas pessoas que vão. Então, eu sei que não é pequena, existe uma participação muito efetiva, tanto é que nós temos essa construção toda dessa política pública em Londrina. Mas quanto mais gente tivermos, mais pluralidade nós tivermos, mais a discussão ela se enriquece. Né? Claro. E com isso, provavelmente poderemos atender um maior número de realizadores culturais, de gestores culturais, de produtores culturais. Né? É preciso que quem tem vontade de fazer manifeste essa vontade, é preciso que a gente busque as possibilidades de atendimento, né? E é preciso também que a gente olhe para além do PROMIC. Né? O PROMIC é uma política pública que já é consolidada, mas precisamos ver que além do PROMIC, o que nós podemos fazer mais? Porque às vezes o que as pessoas precisam de um apoio. Muitas vezes, uma coisa que eu vi muito no Ministério da Cultura, o que acontece? Hoje em dia tudo é digital, né? Aconteceu o seguinte, eu conversei com uma pessoa de Londrina que manifestou a sua alegria, vou dizer dessa forma, com a minha chegada agora à cidade ocupando esse cargo. E ela falou, olha, Caio, sabe, no meu escritório, e a pessoa é advogada, ela falou assim, eu tenho lá um certificado de um evento que você fez, uma oficina de formação, e está lá com a sua assinatura. Então, esse certificado, esse papel, muitas vezes, ele é um estímulo muito grande, né? E ele consegue fazer você avançar. Às vezes a prefeitura dando um respaldo a um projeto, essa pessoa consegue no seu bairro ter apoio e tudo mais e acontecer. Então a gente tem que pensar nas múltiplas formas do financiamento, do fomento à cultura. Né? Não estou dizendo que é só isso, dar um papel e as pessoas vão resolver. Mas não é isso. Posso interromper? Mas, às vezes a presença do secretário numa apresentação de dança no bairro já mostra para as pessoas que a prefeitura está presente. A presença de alguém da secretaria, claro, o secretário não consegue estar em todos os lugares, mas de alguém lá representando o prefeito. A presença muitas vezes ela é tão importante quanto
um apoio mais expressivo, né? Sim. Mas eu concordo com você estando, por exemplo, você fazendo isso, você estando junto com a comunidade, certamente vai brotar iniciativa em todos os lugares. E precisamos fazer isso, né? A gente não pode entender isso como um desafio, a gente tem que entender isso como a nossa rotina, né? Então é óbvio que, assim, de novo eu destaco, Londrina tem uma política pública muito efetiva na área da cultura. Nós tivemos excelentes secretários de cultura, né, que me antecederam. Agora, a gente vem com um novo olhar, né, com pontos de vistas diferentes que pretende agregar. Para poder fazer certas coisas agora foi preciso todo esse percurso, né? Então, há o entendimento disso e juntos vamos avançar. A cultura não é a construção de um só. E na Secretaria de Cultura nós temos uma equipe muito valorosa, né? Uma equipe de pessoas que já estão há um bom tempo na estrutura da Secretaria, entende o processo cultural de Londrina. São pessoas que, inclusive, algumas delas têm a produção cultural na cidade. Então, vamos juntos trabalhando como equipe e que essa equipe seja ampliada junto com a sociedade de Londrina para que a gente possa transformar e melhorar ainda mais a cultura londrinense. Parabéns pelo trabalho, boa sorte. Obrigado, Luiz. Boa noite, te agradeço. obrigado pela entrevista. Obrigado pela atenção. Boa noite a todos. A gente vai para o intervalo daqui a pouquinho. Mais informações aqui no Pauta em Debate. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate e agora vamos falar de comunidade, um trabalho com a comunidade realizado pela CUFA, Central Única das Favelas, aqui do estado do Paraná. Está aqui conosco o vice-presidente estadual da CUFA, o Cássio Gomes, que também é lutador, que também é educador físico, mestrando em promoção de saúde, exercícios físicos também, professor universitário e, além de tudo, uma simpatia. Seja bem-vindo, Cássio. Muito obrigado. Tá, uma ótima noite. A CUFA em 2017 começa bem, começa animada. Justamente, a gente tem várias perspectivas, vários projetos e esse ano o nosso foco é trabalhar com jovens, né? Já visto que nos outros anos a gente trabalhou com crianças, trabalhamos com idosos, trabalhamos com adultos, né? E esse ano a gente optou por trabalhar com jovens. E por que trabalhar com jovens? Acreditamos que se a gente não trabalhar essa faixa etária agora, esse grupo, quizás lá na frente a gente não consegue uma transformação social, uma transformação educacional e a gente não consegue mudar o comportamento da nossa sociedade, que eu acho que isso é importante. Já visto que a gente vê esse campo da política, que ela vem trazendo transformações importantes, né? A população vem se conscientizando. E se a gente não conscientizar o jovem, o que a gente vai esperar de um adulto? Então a CUFA vem nessa perspectiva. E né? como que vai ser esse trabalho? A gente pensa, no primeiro momento, trabalhos culturais, em todas as perspectivas do que seja cultura, então com peças teatrais, com formação de pessoas que trabalham com hip hop, por exemplo, grafite, rima, oficina de DJs. E para isso a gente organizou alguns eventos, por exemplo, como Impacto Cultural. Porque pensamos que tem que ter eventos pontuais, como o Impacto, mas também temos que ter atividades ou eventos que sejam por vários períodos, né? Por meses, permanentes, isso mesmo. Então o Impacto ele vem
como uma atividade, primeiro foco, né? E depois ela se torna permanente. E qual é a ideia? Começou em Cascavel, com o Andy, que é o nosso coordenador da CUFA Cascavel. Ano passado foi para Loanda, então tivemos Cascavel e Loanda nessa temática. E esse ano a gente tem Curitiba também e, quizás, Londrina, né? 4 cidades esse ano com esse mesmo projeto. Então nós trabalhamos grafite, hip hop, circo, né? Atividades culturais, também palestras educacionais, que a gente vê que é importante. Hoje a gente vê essa questão da pedofilia, né, tão forte. Então palestras sobre pedofilia, como as crianças devem se comportar quando alguém aborda, como oferece alguma coisa. Então é nisso que a gente vem trazendo essa perspectiva. Além disso, nós estamos organizando aqui em Londrina como um projeto piloto, que a Edmara, que é uma das nossas auxiliares e participantes da CUFA, que ela trabalha com modelo, né? Ela organiza vários modelos aqui na nossa cidade. A gente pensa em fazer um curso itinerante que vai rodar todas as escolas aqui de Londrina, né? E depois que esse projeto piloto estiver bem fixado, né, rodou todas as escolas aqui, a gente conseguiu formar alguns modelos, né, nas comunidades principalmente, aí começar a levar para as outras bases da CUFA, para as outras cidades onde a CUFA está, que daí temos Ibiporã, tem Cambé, tem Londrina, como eu já comentei com você, aí tem Loanda, Cascavel, Toledo, Curitiba. Só em Curitiba nós temos 4 bases, né? Inclusive o Zé está lá, que é o nosso presidente, para tentar organizar essa crescente que a CUFA está tendo em Curitiba. E aí caminhar. Aliás, é um trabalho que vocês fazem, que ele é quase que... Ele é muito silencioso, é um trabalho que vocês acabam divulgando, evidentemente, porque tem que ser divulgado, mas é um trabalho que muitas pessoas não conhecem, o trabalho da CUFA. Como que nasceu esse trabalho? Só para a gente resgatar um pouquinho a história e quais são os princípios desse trabalho que a CUFA faz em todo o Paraná. Ok, a CUFA ela começou aproximadamente em 99, tá? Com o MV Bill, Celso Ataíde e a Giza, que são organizadores lá do Rio de Janeiro. Começaram com esse movimento e ele foi criando forma. Hoje temos em todas as cidades do Brasil a CUFA e também alguns países. Nós estamos em, se não me falha a memória agora, 11 países fora daqui. E a nossa sede internacional é em Nova York. Inclusive nós tivemos um representante do Paraná em Nova York gerenciando e organizando o evento lá na parte do grafite, que era o Isaac, né, que é o representante nosso em Toledo. E dentro dessa perspectiva, qual é o foco da CUFA? Trabalhar o protagonismo social. Tá? De que forma? Nós vamos até uma comunidade, uma favela, enfim, como queira, né, o correto seria então a comunidade. Fazemos um estudo, tanto da população quanto dos adolescentes principalmente, e aí começamos a alavancar pessoas. De que forma? Eu sei trabalhar com futebol. Ok, então a CUFA entra, cede o equipamento para você, te dá a mídia social, empodera você enquanto cidadão, empodera você com cultura, e aí você consegue seguir com o seu projeto. E nisso a gente vai dando todo o apoio. Só que a gente procura algo chamado inscrição. Então por isso que talvez tantas pessoas não conheçam o que é a CUFA, que é a Central Única das Favelas, mas conhece o nosso trabalho social, que é o mais importante, principalmente as comunidades. E que neste ano de 2017, como você disse, está voltado para os jovens. Justamente. Que nas comunidades tem um protagonismo muito importante, mas também é bastante frágil em relação à situação de violência, particularmente, que existem hoje nas comunidades. Isso. E só para que você tenha uma ideia, a gente tem um levantamento que o Celso Ataíde fez recentemente e que até colocou no livro dele, que diz que 60% hoje da economia do nosso país está focado em favelas, em comunidades. Nós alavancamos 60% da economia da cidade, do nosso país. Então é importante a favela, a comunidade de uma forma geral. E realmente esse problema que você vem colocando agora aqui sobre a violência é algo que a gente tem que rever muito bem. E a CUFA ela entra nessa perspectiva. Por isso, os projetos de luta. Tá? Não para o adolescente aprender a luta propriamente dita, né? O movimento de soco, de chute, enfim, e sair agredindo outros. Nada disso. É para trazer a cultura da luta e algo chamado disciplina. Porque às vezes o aluno ou o morador de comunidade, ele tem a oportunidade, mas ele não é disciplinado para manter-se dentro de uma oportunidade, que pode ser de emprego, de escola ou de recolocação social. A disciplina faz falta e a luta traz isso. Então, com a nossa ideia, com o mestre Kim, por exemplo, que é daqui da região de vocês, de Cambé, é trabalhar a luta como forma disciplinadora. E para isso nós precisamos de eventos. E logicamente a gente tem que acompanhar a modernidade, porque não adianta nada a gente ficar parado, estagnado. Então, qual é a modalidade hoje que está mais em voga
é o MMA. Então, resolvemos 2 problemas, acreditamos dessa forma, né? Trabalhar a cultura de luta como forma educacional, recolocação social e inclusão, não do indivíduo na sociedade, mas a inclusão dele dentro da própria cultura de quanto ser negro, de quanto ser favelado, de como ser cidadão. Acho que isso é importante. Esse é o tal do empoderamento social e cultural, pelo menos é que nós acreditamos. E, logicamente, tentar dar uma profissão para ele. Se ele gosta da luta, hoje a luta é uma profissão registrada e regulamentada no país. Então vamos usar o MMA, que é o que temos hoje em moda. E para isso, nós temos o Festival de Luta, que funciona no Rio de Janeiro. Celso Ataíde, juntamente com o Zé, estão trazendo para cá, vai rodar aqui em Londrina, em Cambé, esse nosso projeto. Temos a perspectiva de pelo menos 3 eventos. E isso, na verdade, tem um outro fato interessante, porque, claro, para todos nós, o exemplo ele é muito forte. Para a criança, para o adolescente, é mais forte ainda. Quando uma criança ou um jovem olha o Cássio e fala, olha, eu quero ser um lutador como o Cássio, né? Eu quero ser um rapper como o MV Bill, né? Eu quero, enfim, uma modelo, né? Como a Edmara, por exemplo. Então, esse exemplo e não é exemplo que vem de fora, eu não estou falando aqui de um americano, não estou falando de alguém de classe média alta de uma cidade como Londrina, que virou um lutador porque teve condições financeiras de frequentar boas academias. Estou falando de gente da comunidade. Quando as crianças e os jovens olham nesses eventos que vocês fazem, seja de luta, seja no impacto cultural, e veem as pessoas protagonizando aquele evento, isso também acaba movimentando sonhos? Muito, de forma assim brilhante, tá? Por exemplo, nós temos o Palmeira, que é ali do Vista Bela. Sim. Palmeira. Leandro. Justamente, o Leandro Palmeira. Ele fez um evento agora, recentemente, que foi o Natal Comunitário, né? Que abrilhantou muitas crianças. Então você chega lá para distribuir um brinquedo, falar, olha, vamos fazer um pouco de atividade física, vamos fazer uma parte cultural aqui com teatro, que ele conseguiu com parceria com a UEL, e você vê aquela criança olhando, o olho dela brilhando, você entregando aquele brinquedo para ela, e ela falando, poxa, eu quero ser igual você, eu quero também ajudar a minha comunidade. Isso não tem o que paga e é o que movimenta o nosso coração enquanto CUFA. Né? E vocês têm, no caso de luta, por exemplo, tem pessoas que foram lutar fora, como você falou, o pessoal do grafite foi para Nova York fazer grafite. Justamente. Quer dizer, isso também movimenta o sonho da molecada, fala, não, é possível eu conseguir isso. Porque existe uma situação que eu quero até que você entenda, meu amigo, você também, minha amiga, quando você fala assim, olha, eu quero que minha filha seja modelo, porque eu não consegui ser, ou eu quero que meu filho seja jogador de futebol ou seja cantor, né? Uma dupla sertaneja, como falam hoje aí, na minha época era sertanejo, agora é o universitário, né? Enfim, você está transferindo e você está colocando sonhos. Mas quando o jovem, particularmente, ele olha e fala assim, mas eu não consigo ser cantor igual esse cara, eu não tenho formação musical, eu não consigo, esse cara é de longe, esse cara é de São Paulo, é do Rio de Janeiro, ou esse ator da Globo, ele é do Rio de Janeiro. Mas quando você vê dentro da sua comunidade, no seu bairro, alguém saindo dali falando, olha, eu conheci o Cássio era meu amigo de escola, ele era fraquinho, olha só o Cássio como é que tá, ele virou um lutador. Isso acaba virando um exemplo. Muito, e é o que a gente tenta protagonizar o tempo inteiro. Você hoje, enquanto coordenador de CUFA, você tem que ser o exemplo vivo, que é justamente tudo isso que você acabou de comentar. Então, o que o Zé nos prepara, né, para ser os exemplos. Então, a partir do momento que nós nos tornamos exemplo, conseguimos contagiar as pessoas. Vou te dar um exemplo básico disso e talvez fique mais clara a minha fala. Tá? Em Loanda, nós temos um grupo de balé. O grupo de balé, nós atendemos exclusivamente crianças carentes, né? Ou crianças que moram em periferia, que é o nome mais correto, né? Certo. Enfim, nesse grupo nós temos 80 crianças. Até então eu nunca tinha saído de Loanda, nunca tinha treinado ou tido aulas de balé. Com 4 meses ganhamos o Festival de Dança de Loanda. Tá? Com 6 meses, né, conseguimos uma vaga para representar Loanda e, logicamente, o Brasil no segundo maior festival de dança contemporânea, que é na Argentina, em Porto Iguaçu. Tá? Treinamos ali, com 8 meses de projeto, conseguimos vaga para ir para Los Angeles, tá? Para representar novamente a cidade de Loanda, o nosso balé e justamente a CUFA. Isso com 8 meses de trabalho. Agora imagina uma criança que estava lá naquela comunidade de Loanda, que nunca tinha saído de lá e hoje representa internacionalmente a cidade. Então, ou seja, de 80 que nós tínhamos, hoje nós temos 100, 120 crianças que
estão ali, que participam E do projeto podem, e que querem. E que querem fazer o mesmo caminho. Eu não Justamente. conheço Los Angeles, então, só para exemplificar, Pois eu não é. conheço Los Angeles, elas já conhecem, né? E pela luta, né, pela Associação Raico, que é a academia que meu pai iniciou e que me projetou enquanto atleta, né, eu conheci vários países. E sempre o exemplo é a coisa mais importante. E como você mesmo falou, se você tem um exemplo próximo de você, que não é um exemplo internacional, um americano, sei lá, um inglês, e você é produzido dentro da própria comunidade, isso muda. Você passa de simplesmente protagonista para ser um gestor social, um exemplo social. E isso contagia, tira a criança das drogas, tira a criança da marginalidade, porque está ali do lado, você consegue dar um conselho melhor para essa criança. Você fala, pô, vamos beber? Não, não bebo, eu sou um atleta, eu não posso. Isso contagia, isso modifica muito. E deixa eu te falar uma coisa rápida, né? Claro. Até peço permissão para você. A gente está também organizando um evento chamado Top CUFA. Que qual é a ideia do Top CUFA? Nessa mesma perspectiva do exemplo, é levar uma agência de modelos para dentro da comunidade, dentro da favela. Lembra que eu falei que a gente tem um modelo escolar, Certo. mas a ideia é tentar levar isso para dentro da comunidade e trabalhar modelos, né, com aulas e tudo mais, produzir modelos da periferia, da favela, e quizás levar isso para uma projeção nacional e internacional. Temos capacidade? Temos. Né? Uma das patrocinadoras que ajudou no começo do projeto foi a Pantene, a Gisele Bündchen, então são exemplos que a gente consegue trazer para cá. E que né, acabam movimentando aí Poxa. muita gente, muitos sonhos. Para a gente encerrar esse bate-papo, quero agradecer a presença do Cássio aqui no Pauta em Debate, dizendo que o espaço está sempre à disposição da CUFA, Muito de obrigado. todas as entidades, viu, gente, que trabalham com a comunidade. Eu gosto muito desse viés do trabalho comunitário e o espaço aqui está sempre à disposição, bastando entrar em contato com a nossa produção. Vocês, é claro, estão muito animados com todo esse trabalho, com toda essa situação. E quem são os parceiros principais que estão aí ajudando a CUFA nesse trabalho todo, no Paraná e, se for o caso, também no país? Olha, se eu falar todos, eu vou ficar uns 10 minutos falando dos nossos parceiros, mas eu peço até desculpa, né, para todos, mas Vai Voando, que é uma agência de turismo que nos ajuda bastante, né, em todas as questões de CUFA, fora os patrocinadores de cada cidade. Certo. Então eu acho que fica injusto eu Certo. falar só de uma, né? Porque como eu estou representando a CUFA como vice-presidente, eu vou ter que falar dos patrocinadores de Curitiba, de Londrina, e assim segue, aí fica um pouco difícil. Até peço perdão a você. Então vamos mudar Mas um pouquinho vamos lá, o foco. Vai Voando então. é o principal. Então vamos mudar um pouquinho o foco. Quem quiser ajudar a CUFA, quem quiser conhecer o trabalho e apostar, e investir, se for o caso também, no trabalho da CUFA, qual é a porta de entrada? Nossa fanpage, CUFA Paraná, principalmente o nosso blog que você pode estar entrando e o nosso site, que é CUFA Paraná. CUFA Paraná. Justamente. E Isso. entrar em contato com vocês aqui, que vocês direcionam o que a gente pode estar fazendo, ou no responsável como eu, como o Zé e tem outros. Parabéns obrigado pelo pelo trabalho espaço. de vocês. Valeu. Ótima noite. Muito obrigado. Sucesso. A gente vai agora dar para você uma dica sensacional de como morar muito bem aqui em Londrina. Vamos falar de uma coisa boa. Aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade. O Jardim Verona. Apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente. Uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor. Tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na Saúl Elquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. A gente vai agora para o intervalo, daqui a pouquinho mais informações no Pauta em Debate. A
mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Espero que você tenha gostado das nossas entrevistas com o secretário de Cultura, Caio Júlio Cesário, e também com o vice-presidente da CUFA, Cássio Gomes. Eu quero só, para encerrar o nosso programa, mostrar para você uma matéria do Vitor Lopes, da Folha de Londrina, para o caderno Folha Rural. Um assunto que também fala de cultura e que está sendo um problema, pelo menos, para uma parte do país. Samba da discórdia, o índio e o agronegócio. Na verdade, a história é a seguinte, meu amigo, resumindo o resumo. A Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense vai ter um enredo para o carnaval deste ano chamado Xingu, o clamor vem da floresta. E os carnavalescos, o pessoal da escola coloca os índios numa posição de vítimas e os plantadores, o agronegócio, ou seja, os fazendeiros e pessoas que mexem com o agronegócio, na posição de vilões, segundo as informações que a gente colheu. Isso está gerando um problema, ou pelo menos uma discussão enorme em todo o país. E, inclusive, aqui na foto, a reprodução do site da Imperatriz, essa foto aqui mostra a fantasia, foi tirada do site da escola. É uma ala dos fazendeiros e seus venenos, uma coisa parecida com isso, colocando aí o pessoal do agronegócio como envenenadores do meio ambiente, né? Isso, é claro, as fazendeiros e seus agrotóxicos é a ala número 15 da Imperatriz Leopoldinense. Você vai acabar assistindo na transmissão do Carnaval. A Federação da Agricultura do Paraná, a Confederação Nacional de Agricultura e todas as entidades estão repudiando essa posição da Imperatriz Leopoldinense, que, é claro, tem o seu direito de expressar a sua opinião. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho da sintonia. Nós voltamos na próxima edição do Pauta em Debate. Até mais. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.